Fala pessoal, Sargento Trader aqui, eu espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido ótima, que vocês tenham sobrevivido ao mercado essa semana, que foi absolutamente maluco, como ele tem sido ultimamente, e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão. Bom, como de costume a gente vai fazer aqui a nossa resolução das operações que nós fizemos no início da semana. Começando aqui com o SDIN, que foi um ativo que sinceramente, aliás, não foi nem um ativo, foi o mercado em si. O mercado desde abril, aliás, desde o início do ano, está insuportável de negociar por conta dessa façanha de um tweet de um presidente mexer com o mercado inteiro, né? Então a gente fez uma ordem de compra aqui no SDIN, né? Como eu falei para você, a gente estava tentando pegar um movimento de fundo arredondado, né? A gente identificou esse fundo arredondado aqui e a gente estava querendo pegar, né? A gente até usou o indicador de volume aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para que vocês lembrem do que a gente fez. A gente estava querendo pegar aqui esse fundo arredondado, né? Essa formação desse fundo arredondado. Só que aí o que aconteceu? O mercado ele andou a nosso favor aqui, aquilo que vocês estavam habituados a ver no início da temporada, né? O mercado andou aqui 1000 pips praticamente ao nosso favor, né? Ou seja, 10 dólares de lucro. Só que aí o que aconteceu? Na medida que o preço foi subindo, a gente foi movendo o nosso stop. Por quê? Para diminuir o nosso risco, dado ao nosso momento de má fase, como vocês bem sabem, né? Então o nosso stop ele estava aqui. E aí no primeiro momento a gente moveu para cá. Quando o mercado rompeu essa resistência aqui dessa acumulação, a gente moveu ele para cá, né? Um pouquinho mais para cima. E aí, quando o mercado rompeu a resistência dessa acumulação aqui, porque se a gente colocar no tempo gráfico de uma hora, a gente vai ver que isso daqui é uma acumulação que foi rompida, certo? E aí, quando o mercado rompeu essa acumulação, a gente moveu o nosso stop para cá. E aí o que aconteceu? Houve uma violação de rompimento, tá? Por parte dos ursos. Por quê? Porque essa queda... Primeiro, a violação está onde? A violação está aqui. Tá? Com esse engolfo aqui. Por quê? Porque o rompimento ele aconteceu aqui e a violação ela aconteceu aqui. O que significa violação? É um rompimento seguido de um movimento contrário, onde o candle dos vendedores, nesse caso aqui, fecha dentro de uma consolidação que o mercado tinha rompido, né? Então, o mercado ele voltou para cá. Esse candle aqui dos vendedores fechou dentro da consolidação que o mercado tinha rompido. E por quê? Por que essa queda aqui aconteceu? Porque o principal rival do dólar, o euro, anunciou quinta-feira a política de estímulos, né? Os incentivos fiscais para a economia europeia. E aí o que aconteceu aqui no euro-dólar? No primeiro momento, o euro caiu frente ao dólar e foi muito forte, né? Por quê? Por conta da política monetária, que ficou zerada, se eu não me engano, né? Eles manteram ela zerada como primeiro estímulo, né? Só que logo em seguida, o mercado preencheu totalmente essa queda com esse candle aqui gigantesco dos compradores, inclusive rompendo até uma resistência e que o mercado continua acima dessa resistência rompida, certo? Também por conta do pacote de estímulos que foi anunciado. Agora, de acordo com a estratégia que a gente vem usando nessa temporada, esse candle aqui, ele não subiu justamente aqui por acaso. Foi em uma região onde os touros bem recentemente tiveram força para fazer esse movimento de alta, que foi ainda quando o mercado ainda estava especulando quais seriam os estímulos anunciados pela economia europeia. Mas o mercado ele ficou otimista com isso e fez esse movimento de alta. Então, na quinta-feira, esse movimento de alta aconteceu justamente na mesma região onde o mercado tinha subido anteriormente, tá? Só que aí o que aconteceu, né? O que a gente entendeu com isso? Quando esses estímulos foram anunciados, o Donald Trump criticou o Fed novamente, falando que o Fed deveria ter uma atitude semelhante ao do Banco Central Europeu, ou seja, com relação à política monetária. Quando você vê o Trump falando isso, o presidente dos Estados Unidos falando isso, é porque realmente esse pacote de estímulos aumentou a demanda para o euro e acabou diminuindo frente ao dólar. Até porque o gráfico não mente e também a gente tem um momento econômico, aliás, comercial,
onde as tarifas, nesse momento, nesse dia, quinta-feira, ainda as tarifas entre Estados Unidos e China ainda estavam em vigor. E aí, a gente olhou aqui o euro-dólar, né, que é o principal rival do dólar, tendo essa alta forte aqui, rompendo inclusive uma resistência. Essa declaração do Trump, que é no mínimo preocupante, né? E a gente vê aqui um recuo no USD-Iene como uma simbolização de que os investidores estavam procurando refúgio no iene japonês, até porque franco suíço e iene japonês são as moedas que têm aí os seus títulos de refúgio mundial nesses momentos que o dólar está se desvalorizando, ok? E aí, além disso, do depoimento do Trump, do pacote de estímulos, dessa procura dos investidores por refúgio no iene japonês, a gente teve aqui uma violação dos ursos desse rompimento que o dólar fez frente ao iene, né? E nessa aqui, por conta do contexto que a gente estava analisando, a gente entrou vendido, né? E aí o mercado, ele andou aí os seus 200 pips, se eu não me engano, 234 pips ao nosso favor, com um lote de 0.05. Detalhe, a gente entrou com um lote de 0.05. Porque, como eu tinha dito, a gente estava diversificando a posição já faz um tempo, né? Só que aí o que aconteceu? O Donald Trump, no mesmo instante que viu o dólar caindo, foi para o Twitter dele e falou: vamos adiar as tarifas que nós impomos à China. E no mesmo instante, o mercado começou a retrair aqui e nos estopou. Né? E por que, que o mercado, por que o dólar valorizou novamente? Porque se ele adiou, significa que a China não tem mais motivos para retalhar, pelo menos por enquanto. E quando a China não tem, isso significa o quê? Que o setor industrial dos Estados Unidos, por exemplo, ficou aliviado com isso, porque é um setor que já vem sofrendo já faz um tempo com as retaliações que a China vem impondo sobre os Estados Unidos, né? E é justamente sobre bens de capital de algumas indústrias, né? Porque, inclusive, algumas indústrias começaram a demitir alguns funcionários porque as retaliações começaram a ter impacto na receita delas e elas tinham ainda que ter um investimento em bens de capital para continuar produzindo, só que ao mesmo tempo elas tiveram que diminuir as despesas operacionais, onde se inclui os funcionários, para que eles pudessem produzir mais e continuar aí seguindo o crescimento na economia, né? Então, quando o Trump fala que ele adiou as tarifas contra a China, o mercado fica otimista com isso, ele fica mais tranquilo com relação ao desenvolvimento da economia americana. Só que pra gente, que somos traders, isso é insuportável, porque já faz um bom tempo que o Donald Trump vem fazendo isso. Quando o dólar cai, ele vai lá, faz um Twitter e o dólar sobe, né? Então, inclusive, um dos nossos alunos do Forex Social, ele acabou compartilhando uma notícia com a gente, muito, muito interessante, que uma instituição financeira bem conhecida criou um indicador que mede o índice de oscilação que um tweet do Trump tem no mercado. Então, assim, eu sinceramente eu fiquei bem estressado com essa operação aqui, tá? Porque já faz um tempo, um bom tempo, que eu não sinto insegurança de negociar no mercado. Só que esse ano, 2019, foi o ano onde eu fiquei mais inseguro para negociar no mercado, para tomar a decisão de compra ou venda. Porque não faz sentido olhar mais análise fundamentalista, gráfico, ou até mesmo análise técnica, qualquer coisa, porque hoje o mercado olha para uma guerra comercial entre duas economias gigantes, Estados Unidos e China, independente dos dados econômicos, não importa. O mercado só está olhando para isso. E também o mercado fica olhando praticamente o Twitter de um presidente. E não tem como fazer uma análise fundamentalista, uma análise decente, olhando para um Twitter de um presidente. Pelo amor de Deus, não tem como fazer isso. Eu, pelo menos, não consigo fazer isso, né? E por conta disso, eu acabei ficando afastado de mercado. A gente foi estopado aqui primeiro no lucro, né, de 3 dólares e 80 cents, se eu não me engano, ou seja, um lucro que no primeiro momento estava sendo até bom, dado a nossa fase, a nossa má fase, né? Só que depois a gente tomou um stop de 8 dólares por conta do tweet do Donald Trump, né? Então, sinceramente, eu detestei negociar Forex esse ano. Eu estava pensando até em negociar mini índice, só que esse ano até o mini índice, aliás, ele está sendo muito influenciado pelos Estados Unidos e a China. Então,
isso está tendo impacto global, né? E isso já está realmente insustentável de se manter. E por isso, essa semana eu nem operei mais. Até porque, além disso, dessa operação aqui no USD e N, a gente também teve o caso aqui do NZD-USD, onde a gente entrou vendido aqui, né? A gente tem aqui, ó, quem fez o webinário lembra que isso daqui é um engolfo duplo, né? E a gente tem aqui praticamente um topo duplo, certo? A gente colocou o nosso stop um pouquinho acima, né, para não ter o risco de ser violinado, mas adivinha? O mercado veio aqui, ele ficou sambando aqui, né? E depois ele veio, pegou o nosso stop certinho de novo, né? Pegou o nosso stop. Lembra daquela operação que a gente fez no Audi NZD? Foi bem semelhante agora. Ele foi exatamente no nosso stop e logo em seguida ele foi ao nosso favor. E o nosso favor, do nosso ponto de entrada até onde ele está caindo, até onde o preço está agora, significa 596 pips, né? Então assim, isso aqui também me tirou um pouco do sério, porque esse par especificamente, todos os pares, como eu já tinha dito em episódios anteriores, todos os pares que tinham Audi, AUD ou NZD como base de cotação, ultimamente estavam insuportáveis de negociar por conta dessa quantidade de violinadas que esse par tem dado, né? Então, sinceramente, me abrindo aqui com vocês, eu detestei negociar Forex esse ano, porque eu nunca vi um mercado tão estranho como foi esse ano. Eu, sinceramente, eu fiquei inseguro várias e várias vezes de fazer uma operação de compra-venda. Porque, sinceramente, esse ano eu fiquei sem saber para onde olhar. Né? Antes a gente olhava os dados econômicos, fazia sentido olhar os dados econômicos. Hoje a gente tem que ter embasamento do Twitter de um presidente. Né? Então a gente vai terminar o trader tranquilão assim, né? Nessa uma fase, e com um prejuízo agora acumulado de 62 dólares e 37 cents. Né? Então está aqui o nosso stop no NZD-USD de 2 dólares e 57 cents. E está aqui a nossa primeira operação no SDN de compra, que a gente saiu com 3 dólares e 76 cents, mais 21 cents de permanência, né? Por conta da diferença da taxa de juros, certo? E aqui o nosso stop de 8 dólares e 53 cents no SD, no mesmo par o SDN, né? Graças ao tweet do Donald Trump. Então, a gente vai estar encerrando praticamente o trade tranquilão essa semana. Semana que vem a gente vai só mostrar as nossas estatísticas, né, de como foi esse ano. Esse ano foi uma coisa que me consola, é que nesse ano, mesmo passando por essa má fase, a gente conseguiu, né, a gente manteve a nossa disciplina, respeitando aí todos os parâmetros de risco que a gente estabeleceu desde o início da temporada, seguindo sempre 1% de risco por trade, e também a gente acabou fechando abaixo do nosso nível de exposição que a gente tinha estabelecido de 10% da conta. Tá? Então a gente tem aqui um prejuízo de 62 dólares, mas que ficou abaixo do nosso nível de exposição que a gente tinha estabelecido no início. Tá? E esse prejuízo aí, ele corresponde a praticamente 6 meses de operação. Tá? Caso você esteja chegando no canal agora, isso daí é um prejuízo de 6 meses, praticamente, de 5 a 6 meses praticamente de negociação com uma conta que a gente começou aqui com $1.000, tá certo? Então, eu gostei de ter feito isso daqui com vocês, porque é importante que vocês entendam que mercado não é fácil, né? Tanto, não só por fatores externos, macroeconômicos, como também por fatores emocionais, né? Porque durante essa 7ª temporada eu compartilhei com vocês algumas coisas pessoais minhas, né, que influenciaram em algumas coisas aqui no Trader Tranquilão. Eu também cometi vários erros aqui, operacionais, mas também alguns muito influenciados por essa minha incerteza de negociar no mercado esse ano por conta dessa maluquice de um tweet de um presidente alterar o mercado inteiro. Né? Então, eu sinceramente eu fiquei muito inseguro esse ano de negociar no Forex. E eu estava até conversando com outros colegas meus que operam Forex, até eles, né, sentiram que esse ano não foi um ano muito interessante para pensar em Forex, nem muito menos os colegas que eu conheço de mini índice, porque qualquer coisinha que saía sobre
Estados Unidos e China mexia com o mercado aqui no Brasil e continua mexendo, tá? Então a gente praticamente termina aqui o trader tranquilão, né? A gente não vai fazer mais nenhuma operação. E aí semana que vem a gente só vai estar voltando aqui para mostrar as nossas estatísticas no PsyQuation e vocês vão ver que esse ano realmente foi complicado para a gente fechou negativo nessa temporada, só que mantendo aí a nossa disciplina na nossa gestão de risco, que é o mais importante, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que a semana de vocês tenha sido melhor do que a nossa, que vocês tenham aproveitado as oportunidades que o mercado deu, embora ele tenha apresentado esse cenário maluco aí, né? Mas eu espero que vocês tenham passado muito bem a semana de vocês e que, caso vocês tenham passado o estresse como eu, que vocês curtam bastante o final de semana para que vocês relaxem um pouco a cabeça e voltem talvez para o mercado semana que vem mais dispostos a estar desafiando esse mercado gigantesco que é o mercado Forex, ok? Nós mantemos aqui a nossa palavra de mostrar para vocês ganho e perda. Mostrar esse processo de perda foi importante para você que, por exemplo, está começando, entender que vão existir momentos onde o mercado vai estar complicado, como foi esse ano, e você precisa estar preparado ou preparada para saber lidar com isso. A melhor forma de você fazer isso é com uma boa gestão de risco e sabendo saber os momentos de entrar e sair do mercado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.